Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar as atividades. Vamos voltar com o resumo, com a leitura. Estive afastado uns dias por causa da Covid, mas foi mais por precaução mesmo, por respeito aos irmãos, para não transmitir para ninguém. Mas graças a Deus estive bem todos esses dias. E mesmo após 2 resultados positivos, estive bem todos esses dias, graças a Deus. Retomando o nosso resumo, comentando a última leitura que fizemos, o irmão Branham estava falando sobre o livro da vida, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ele diz aqui que ao que vencer, seria vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma teria o seu nome riscado do livro da vida. O irmão Branham diz que esta é uma parte difícil da Escritura, que requer um estudo profundo para que possamos entender. Não podemos analisar este versículo apenas superficialmente, apenas o que ele dá a entender aqui, mas temos que percorrer a Escritura para entender o profundo significado disto. O irmão Branham diz que, analisando superficialmente, tanto calvinistas quanto arminianos, uns creem na eleição e outros não, eles pegam superficialmente este versículo, sem analisar à luz de toda a Escritura, e fazem suas doutrinas. Os calvinistas dizendo que de maneira nenhuma você pode ter seu nome riscado do livro da vida, porque o que vence é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Já do outro lado, do lado dos que não creem na eleição, dos que não creem na predestinação, os arminianos dizendo que você pode perder sua salvação, o que sabemos que não está na Escritura, é errado. Dizendo que você pode ter seu nome riscado, que você pode perder a sua salvação. Mas o irmão Branham mostrará que há um grupo que tem os seus nomes escritos antes da fundação do mundo, que não podem ter seus nomes riscados, mas que há outro grupo que, tendo sim os seus nomes sido escritos no livro da vida do Cordeiro, terão os seus nomes riscados. O irmão Branham vai mostrar isto a partir de agora. O irmão Branham diz que, ou melhor, o irmão Branham pergunta, falando do livro da vida, ele pergunta, onde este livro se encontra? Então ele vai na escritura de Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 24, que diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Este livro, o irmão Branham diz, se encontra no céu. Jesus Cristo disse que os seus nomes estavam escritos nos céus, e sabemos que é no livro da vida onde estão escritos os nomes. Este livro da vida se encontra no céu, e como vimos aqui nesta leitura, quando Jesus enviou os 70 para irem de casa em casa pregando o evangelho e expulsando demônios, eles voltaram alegres, regozijando, dizendo: mestre, até os demônios se nos sujeitam, até os demônios nos obedecem. E Jesus disse: não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, porque os espíritos se sujeitam, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. O nome dos 70 estavam escritos nos céus. E no versículo 23, Jesus disse: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que veem os que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram.
ele havia falado com os 70, mas logo após, no versículo 23, ele se volta para os 12 apóstolos e diz, e fala com eles também. Tanto os 12 quanto os 70 tinham seus nomes escritos no céu, tinham seus nomes escritos no livro da vida. E dentre esses 12, um era Judas, o traidor, Judas Iscariotes. Ele tinha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porém Judas era um diabo. Jesus o chamou de diabo em João capítulo 6, versículos 70 ao 71. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. Judas era um deles que tinham expulsado demônios, que tinham, segundo Jesus, seus nomes escritos no livro da vida. Porém Judas era um diabo, e Judas foi escolhido por Jesus. Em João capítulo 13, versículo 18 diz, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Não falo de todos, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas, conforme Jesus disse, era um diabo, porém, Jesus disse, eu bem sei os que tenho escolhido. Mesmo sendo um diabo, ele foi escolhido por Jesus. Também em João capítulo 17, versículo 12, diz que Judas foi dado a Jesus pelo Pai. Judas, sendo um diabo, foi escolhido por Jesus e foi dado a Jesus pelo Pai. O irmão Brana diz que isto é um paralelo com Faraó e Esaú, Moisés e Jacó. Embora ambos, todos, Faraó e Esaú, Moisés e Jacó, fossem pré-conhecidos de Deus, fossem predestinados, Moisés e Jacó foram predestinados para a glorificação, mas Faraó e Esaú foram predestinados para a ira, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículos 8 ao 9. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, mas vós sois a geração eleita. Assim como Faraó e Esaú, Faraó, que a Bíblia diz, Deus diz, para isso te levantei, ó Faraó, para que meu nome fosse glorificado entre as nações. Faraó, ele foi levantado por Deus, ele foi escolhido por Deus, mas ele foi predestinado para a ira. Ele foi pré-conhecido e destinado à ira. Assim também como Esaú, assim foi Judas, embora tivesse sido escolhido, embora tivesse sido pré-conhecido por Deus, embora tivesse feito parte do ministério apostólico, embora tivesse expulsado demônios, no entanto ele era um diabo, e ele foi para o seu próprio lugar, como a Bíblia diz. Ele foi contado com os 12 e teve parte com eles no ministério. Em Atos capítulo 1, versículos 16 e 17, ele foi contado com os 12 apóstolos, ele teve sorte naquele ministério, e sua parte não foi inferior aos dos demais apóstolos. O irmão Brana disse que não foi um ministério diabólico entremetido no ministério daqueles 11 homens, mas não, foi um ministério tanto quanto o que eles tiveram. A sua parte não foi inferior, porém ele foi para o seu próprio lugar, ele se matou, ele vendeu a Jesus, ele foi um traidor, ele fez parte do ministério, ele foi um apóstolo, ele expulsou demônios, ele era pré-conhecido de Deus, mas ele foi destinado à ira, ele teve o seu nome riscado do livro da vida. Judas, um diabo, perdeu o ministério do Espírito Santo dado por Deus, matou-se e foi para o seu próprio lugar. Seu nome estava mesmo no livro da vida, porém seu nome foi riscado. Judas é um dos exemplos que o irmão Brana diz, que tendo seus nomes sido escritos no livro da vida, teriam sim seus nomes riscados. O irmão Brana, nas próximas leituras, vai falar sobre as 12 tribos,
mostrar que Dan e Efraim não aparecem em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 ao 8. É o mesmo caso de Judas. Eles tiveram seus nomes riscados. Eles não aparecem ali nas tribos em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 ao 8. Nas próximas leituras, vamos ver melhor isso. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.